Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste dia 26 de julho de 2021, segunda-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim o YouTube começa a recomendar os nossos vídeos. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no nosso canal e compartilhe para outras pessoas ficarem muito bem informadas. Vamos já começar pelo número da Covid. Hoje o Brasil registrou 587 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 550.586 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.101. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13% e aponta tendência de estabilidade. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 19.706.704 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 21.088 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 45.362 novos casos por dia. Isso representa uma variação de 7% em relação aos casos registrados na média de 2 semanas, o que indica estabilidade também no número de casos. Os estados em alta são 4: Goiás, Acre, Pernambuco e Piauí. Os em estabilidade são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, todos da região sudeste, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Amapá e Pará. Já os que estão em queda são 13: o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou seja, todos do Sul, Roraima, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Praticamente quase todos no Nordeste estão em queda, em exceção a alguns estados como Pernambuco. Já indo para uma outra notícia, uma bebê e sua mãe foram resgatados nos Estados Unidos após um motorista perder o controle e avançar sobre as duas e invadir uma barbearia em Yonkers, município localizado a cerca de 30 quilômetros ao norte da cidade de Nova York. O incidente ocorreu na sexta-feira 23, por volta das 8h30 da manhã. Imagens de câmeras de segurança mostram o motorista fazendo uma curva em alta velocidade antes de se chocar contra um veículo estacionado e arrastar a mãe e filha que atravessavam a rua pela vidraça de uma barbearia. Agentes do Departamento de Polícia de Yonkers, que faziam uma ronda pela região, disseram em um comunicado ter escutado a batida e por isso teriam conseguido chegar ao local do acidente em poucos minutos, antes mesmo de alguém chamar pelo serviço de emergência. Com a ajuda de pessoas que passavam pela região, eles conseguiram erguer o carro e tirar a mãe e a filha debaixo da lataria. As duas foram levadas ao hospital com ferimentos. A mãe quebrou uma perna e a bebê teve um traumatismo craniano, mas elas não correm risco de vida. Ainda bem, né, gente? Porque uma baita de uma irresponsabilidade, né? O cara perdeu o controle do carro e acabou atropelando a mãe e a filha. A filha teve um caso mais sério, né? Que a mãe quebrou a perna. Pelo menos, diga-se de passagem, que a gente não vai dizer que não seja algo insuportável, mas é menos pior do que você ter um traumatismo craniano, além mais numa criança, num bebê, né? Após dizer que vetaria os 5 bilhões e 700 milhões de reais destinados a campanhas políticas por meio do fundo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que pretende derrubar apenas o que considera um excesso no montante de apoio a um valor menor de 4 bilhões de reais. O valor de 4 bilhões é o dobro do fundo eleitoral das eleições de 2020, ou seja, as eleições para prefeito e vereador de cada município.
A previsão do valor para campanhas políticas em 2022 foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, durante a tramitação do texto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A LDO estipula as regras para a elaboração do orçamento, incluindo as previsões de receitas, despesas e a meta fiscal. O orçamento 2022 propriamente dito deve ser enviado pelo governo para apreciação do Congresso até 31 de agosto. Abre aspas. Vou deixar claro uma coisa: vai ser vetado o excesso do que a lei garante. A lei, quase 4 bilhões, o fundo. O extra de 2 bilhões de reais vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, estou em curso na lei de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal como sempre. Fecha aspas, disse o presidente e apoiadores nesta manhã. E o presidente continua sempre com as suas frases que a gente fala porque tem que falar. Mas a gente entender de modo algum, a gente entende qual o contexto, qual o sentido da frase que ele quer passar. 5 capitais suspenderam a aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19 nesta segunda. Em Salvador, Bahia, óbvio, no estado da Bahia. Em Brasília, no Distrito Federal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, João Pessoa, na Paraíba, Rio de Janeiro, está sendo aplicada apenas a segunda dose da vacina. Já em Belém, as 2 etapas da imunização contra a Covid estão suspensas. Florianópolis, no Santa Catarina e Maceió, em Alagoas, a primeira dose está restrita a apenas pessoas de grupos específicos. Então vamos digitar mais uma vez aqui. João Pessoa, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Campo Grande estão sem primeira dose. Já Florianópolis e Maceió, só pessoas específicas de grupos específicos estão tomando a primeira dose. Já em Belém do Pará, está sem nenhuma das doses, tanto a primeira quanto a segunda. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, sempre me confundo com secretaria e secretária, não acabo não enxergando o acento. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou nesta segunda-feira que a pasta está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer dos atuais 90 dias para 21 dias, conforme a bula. Horas após a entrevista da secretária, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ser possível a redução. Abre aspas, a Pfizer, o que está na bula, o que ele se refere ao intervalo, é de 21 dias. O grupo técnico do PNI, Programa Nacional de Imunização, opinou por fazer um espaço mais alargado naquele primeiro momento porque queríamos avançar na primeira dose. Mas como as vacinas da Pfizer estão chegando agora em um volume maior, é possível mudar essa estratégia. Nós já fizemos várias análises e com as entregas que temos, é possível voltar para o prazo que está na bula. Fecha aspas, declarou o ministro. Atualmente o ministério pratica o intervalo de 90 dias. Segundo Rosana, a preocupação com a variante Delta e a previsão de chegada de remessas maiores da vacina leva o ministério a analisar a possibilidade de diminuir o espaço entre as doses. Ela não informou qual deve ser o novo intervalo. Abre aspas. Provavelmente no próximo mês, com as perspectivas de vacinas, temos uma previsão de fechar agora o mês de julho com 40 milhões de vacinas e agosto 63 milhões de doses. Então, sim, nós pensaremos em reduzir esse intervalo entre as doses da Pfizer, fecha aspas, afirmou a secretária. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o vice-presidente Hamilton Mourão por vezes atrapalha, mas que vice-presidente é igual a cunhado, que você casa e tem que aturar. Meu Deus. Bolsonaro deu a declaração ao conceder entrevista à Rádio Arapuã, na Paraíba. Durante a entrevista, o presidente foi questionado sobre como será a escolha para o candidato a vice-presidente em 2022. Respondeu então que a escolha por Mourão em 2018 foi a toque de caixa. Abre aspas, o Mourão faz o teu trabalho. Ele tem uma independência muito grande, por vezes atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual cunhado. Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado embora. Então estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar. Dele não, o cargo de vice é muito importante para agregar simpatias, fecha aspas, declarou o presidente. Novamente frases confusas que a gente fala, mas não consegue entender nada, tanto que até a gente se atrapalha ao falar.
O canal procurou a assessoria de Mourão e aguardava a resposta até a última atualização dessa reportagem, mas até agora não teve nenhuma resposta. Nos últimos meses, o vice-presidente manifestou publicamente algumas divergências em relação a declarações de Bolsonaro. A mais recente delas foi em relação às eleições do ano que vem, que mesmo ele próprio, Mourão, disse que mesmo sem aprovação do voto impresso para as eleições do ano que vem, vai ter eleições, pois o Brasil não é uma república de bananas. Um problema em um voo internacional comprometeu a chegada do senador Ciro Nogueira do Progressistas do Piauí a Brasília e adiou uma reunião que ele teria nesta segunda com o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o que o próprio Bolsonaro anunciou na semana passada, Nogueira deve ser o novo ministro da Casa Civil. A confirmação ocorreria inicialmente nesta segunda, agora a reunião deve ficar para amanhã, terça 27, mas o Planalto ainda não confirmou oficialmente. Nogueira deve embarcar no México, ainda nesta segunda e chegar no Brasil à noite, de acordo com a sua assessoria. Nogueira é presidente do Progressistas e membro do grupo conhecido no Congresso como o Centrão. A ida dele para a Casa Civil é uma estratégia de Bolsonaro de se fortalecer politicamente. O presidente tenta estreitar seus laços com um grupo fundamental para o governo ganhar votações no Congresso e também busca melhorar a relação do governo com o Senado, onde a CPI da Covid tem gerado desgastes para o Palácio do Planalto. Se você já achou que ouviu demais notícia do presidente, calma que ainda vem mais uma, tá? A CPI da Covid recebeu novos documentos da Procuradoria da República no Distrito Federal para aprofundar as investigações sobre a atuação informal do empresário Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, em ações de alto escalão no Ministério da Saúde. Soligo é próximo. É Soligo ou Soligo? Eu vou chamar de Soligo. Perdão aí. Soligo é próximo do ex-ministro Eduardo Pazuello e, segundo a apuração preliminar, atuou sem vínculo com a pasta em ações contra a pandemia e encontros com autoridades. A informação foi antecipada na estreia do programa Conexão do Novo Jornal da Globo News. Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde no fim de maio de 2020, após Nelson Tatti deixar o cargo por divergências com o presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Um mês foi. Segundo as apurações, foi justamente nesse período que há registro das ações do representante da iniciativa privada em ações exclusivas de gestores públicos, como agendas públicas de Pazuello sobre respiradores e ações com prefeitos e secretários estaduais de saúde. O empresário atuou de maneira informal em ações da pandemia pelo menos entre maio e junho, quando o vínculo informal veio à tona. A partir desse momento, o Ministério da Saúde o nomeou assessor especial de Pazuello, cargo que ocupou formalmente de 24 de junho de 2020 a 21 de março deste ano, quando ele foi exonerado e então entrou o atual ministro Marcelo Queiroga. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou fora da agenda oficial com a deputada alemã Beatrix von Storch, uma das lideranças do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, e neta de um ex-ministro das Finanças da Alemanha durante o regime nazista de Adolf Hitler. Até me benzi aqui que só Deus para nos proteger. Sabe lá o que ele teve nesse encontro, né? O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, na última semana, quando a parlamentar também se encontrou com deputados bolsonaristas. Como não foi incluída na agenda, a reunião só se tornou pública quando Beatrix von Storch divulgou fotos com Bolsonaro nesta segunda. Na postagem, a deputada agradeceu a recepção de Bolsonaro e se disse impressionada com a compreensão do presidente sobre problemas da Europa e os desafios políticos atuais. Von Storch defendeu a união dos conservadores para combater a ideologia dos grupos de esquerda. Procurado, o Palácio do Planalto não informou a pauta da reunião e o motivo de o compromisso não ter sido registrado na agenda de Bolsonaro. É bom que o povo brasileiro fique esperto, porque já estão vendo a armação que esse cara está fazendo, né? Se encontrando com gente até da época de Hitler. A situação vai ficar difícil para o nosso lado se algo acontecer de ruim, né? Em relação ao período nazista, essas coisas assim, meio complicado, né? A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, esteve na segunda delegacia da Polícia Civil na Asa Norte, em Brasília, nesta segunda-feira, para prestar depoimento sobre um incidente ocorrido em seu apartamento funcional. Segundo a parlamentar, esta é a terceira vez que ela depõe sobre o caso.
A deputada afirma que na madrugada de 18 de julho acordou com marcas de sangue no chão do apartamento de Moura na capital, mas não lembra do que ocorreu. Ela percebeu que estava com 2 dentes quebrados e um corte no queixo. Um hospital de Brasília constatou que Joyce também teve 5 fraturas no rosto e na costela. Ao sair da delegacia parlamentar, disse que formalizou um boletim de ocorrência sobre o caso na Polícia Civil e que entregou um objeto encontrado no sofá de casa neste domingo. No entanto, não disse que objeto era esse. Abre aspas, é um objeto que não é de nenhum de nós que frequenta a casa. O marido e ela. Um dos agentes da DEPOL recolheu. Não tocou no objeto com a digital dele. Tomou todo o cuidado de recolher já no saquinho plástico e foi entregue aqui à polícia, fecha aspas, disse a deputada. Joyce Hasselmann não deu detalhes sobre o objeto, mas negou que fosse cortante e também disse que não era carteira de cigarros, a qual se referiu anteriormente como algo estranho à casa e que foi encontrado no apartamento. A deputada afirma acreditar que alguém invadiu o apartamento. E para encerrar nosso resumo de notícias de hoje, uma mulher que fazia trilha no chamado Vale da Morte, na serra de Piacaba, é Piaçaba, né? É Piaçaba, sim, perdão. Na Grande São Paulo, sofreu uma queda de 20 metros de altura neste domingo e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda. Jesus, um dia! Os bombeiros localizaram a vítima ainda com vida durante a madrugada por volta das 1 da manhã, mas a escuridão impediu que o resgate fosse feito no mesmo dia. Os soldados passaram a noite com ela e mais uma amiga que tinha apenas fratura no pé e fizeram a remoção das duas no início da manhã. A mulher mais ferida foi removida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, enquanto a amiga foi retirada da mata com fratura no tornozelo por uma trilha. Abre aspas. Lá na trilha de Paranapiaçaba, a gente já mapeou, temos uns QR Codes espalhados na trilha. Porque as pessoas, quando se perdem ou acontece alguma coisa, elas podem tirar uma foto e passar pra gente qual trajeto que ela está fazendo. Isso facilitou demais pra gente chegar até lá, fecha aspas, afirmou o Major Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, os dispositivos foram colocados no local justamente para facilitar o trabalho dos bombeiros que constantemente são acionados para resgates aventureiros na região. 15 viaturas dos bombeiros participaram da operação em Paranapiaçaba desde esse domingo 25. Bem, agradeço mais uma vez a todos, agradeço vocês, telespectadores e ouvintes, a quem está ajudando o canal a crescer. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você compartilhar esse resumo de notícias para todo mundo ficar muito bem informado. Ajude o canal a crescer, se inscreva no canal, passe para mais pessoas se inscreverem e ficar muito bem informadas. Deixe seu like, porque assim o YouTube recomenda os nossos vídeos. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. E assim você é o primeiro a saber de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez, agradeço a todos, deem uma boa noite e até amanhã.